O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra em algum momento da sua caminhada com Deus. Eu tenho certeza que esse verso faz parte da trajetória da sua vida. Salmo 23, na verdade, não é apenas um simples salmo. Salmo 23 é uma mensagem do próprio Deus para mim e para você. É Deus dizendo que Ele cuida de você, que Ele guarda você e que Ele protege você em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Porque se você olhar dentro dessa palavra, dentro desse salmo, você vai ver o salmista, ele expressando diante de Deus o cuidado, a proteção e o carinho de Deus, tanto no quesito emocional, espiritual, financeiro, psicológico, familiar, em todos os quesitos no que diz respeito à vida daquele que busca, que serve a Deus. O Senhor é Deus de cuidado. Então eu vim aqui nesse momento para fazer a oração do Salmo 23 junto com você. Então nesse exato momento já pega o seu copo com água, pega o seu copinho de água e encha ele, que daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo a oração, consagrando a água e fazendo este ato profético da água consagrada, profetizando cura, profetizando milagre e profetizando restauração interior. Pastor, o que vai me curar é a água? Não é a água que vai te curar. A água é apenas um ato profético. É uma ferramenta que nós utilizamos como um símbolo da unção de Deus. Mas o que vai curar na verdade é a presença, é a unção. É a graça de Deus que vai entrar dentro de você, através desse símbolo, desse ato profético. Porque o nosso coração, ele é ativado quando a gente move, quando a gente reage. Através de uma ação profética, o Senhor, ele entra com providência na nossa vida. Então quero pedir um pouquinho da tua atenção, só uns minutinhos, para você prestar atenção, porque eu tenho certeza que esse dia Deus escolheu para abençoar você. Você quer as bênçãos de Deus para a tua vida? Você quer o milagre? Você quer proteção para a tua casa? Você quer salvação para a tua família? Você quer fortalecimento? Você quer ver Deus abrindo as portas? Você quer ver Deus trazendo tranquilidade para você? Então abra o teu coração, porque eu vim aqui justamente para isso, na direção de Deus, para fazer essa ministração, entregar para você tudo que Deus mandou eu te entregar. Eu tenho certeza que você já se identificou muitas das vezes com essa palavra que eu acabei de citar no início do vídeo, com o Salmo 23. Tem pessoas que dentro das suas casas deixam aberta em cima da mesa, escolhe um cantinho no canto da casa, às vezes dentro do quarto, na cozinha, até mesmo na sala, pega a Bíblia, abre no Salmo 23 como um significado das bênçãos de Deus para sua casa. Isso não é superstição. Para muitos, isso é uma reverência, é um respeito com relação à palavra de Deus, porque acreditam que através da palavra, mesmo ela estando ali parada e aberta, vai atrair as bênçãos, a proteção de Deus para dentro da sua casa. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder. Eu não vim aqui hoje segundo a minha vontade, eu vim aqui hoje segundo a palavra que Deus colocou no meu coração e a autoridade que Ele me deu para orar pela tua casa, para orar pela tua vida, para orar pelo teu lar. Então eu faço uma pergunta para você hoje. Está preparada, serva de Deus? Está preparado, servo do Senhor, para viver um encontro com Deus? Para ser abençoada? Para ser abençoado pelo Senhor? Para experimentar do melhor dessa terra? Para viver todos os planos e projetos que o Senhor selecionou, projetou e preparou para a sua vida? Porque eu creio que a partir de hoje Deus, o Senhor, Ele há de se revelar. Ele há de manifestar a glória, a graça, o poder dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor atuando na tua vida através do Salmo 23, em alguns setores da tua vida. Assim manda dizer o Senhor. Está preparado para viver?
o melhor de Deus na tua vida? Está preparado para experimentar o que Deus projetou para você? Porque os teus dias não serão mais iguais. Talvez você chegou até hoje aqui, até esse momento da mensagem, cansada, fadigada, preocupado, preocupada, triste, com o coração abatido. Mas Deus está dizendo que Ele é aquele que conhece o mais profundo da tua alma e sabe exatamente do que você precisa. Então escute com muita atenção. Daqui a pouquinho nós vamos estar levantando um clamor abençoado e profético. Você vai fazer o seguinte: já coloca o teu nome aqui nos comentários, digita o teu pedido de oração, o teu nome completo. Coloca aqui do lado a sua petição, se tiver algum propósito em específico, um desejo, algo que está no teu coração que você quer apresentar, colocar no altar do Senhor. Apresente aqui, coloque nos comentários e entregue nas mãos de Deus, porque eu creio que nesse exato momento, enquanto a gente estiver orando, eu vou entregar, vou colocar na mão de Deus, vou apresentar a sua petição e eu creio que Deus vai responder, vai receber e vai converter em resposta, em providência para a sua vida. Porque tem hora que tudo que a gente precisa é só de uma resposta de Deus. Tem hora que a gente não precisa de dinheiro, não precisa de subterfúgios humanos. Tem hora que o que a gente mais precisa é só de uma palavra de Deus, de uma resposta do Senhor, de uma palavra positiva. Veja se não é verdade. Se for mentira, tem problema não. Você pode me ignorar, pular o vídeo e assistir outra coisa. Agora, se for verdade, confirma aqui, pastor. Digita aí do lado do pastor, é verdade, é a pura verdade o que o senhor está falando. É comigo, essa pessoa sou eu. Porque tem hora que a gente só precisa de uma palavra positiva, de um impulso, de um incentivo. Mas o que a gente mais escuta é pessoas dizendo que não dá certo, que a gente não vai conseguir. São pessoas querendo desmotivar, entristecer, colocar a gente para baixo, tentar tirar a gente da nossa autoestima, tentar desmotivar o nosso coração e a nossa fé. Mas Deus, papai, está dizendo hoje: Samuel, fale para o meu servo, fale para minha serva que eu sou o Senhor que trago perspectiva, positividade, esperança para o teu coração e uma mensagem de fé. Se a tua família, se os teus amigos, se no teu relacionamento você não encontrou uma palavra de apoio, de suporte, uma palavra de incentivo, aqui nessa palavra você vai encontrar, porque essa palavra é de Deus. E Deus mandou dizer 3 coisas para você. Primeiro, que o plano dele é maior que o teu processo, é maior que a dor, é maior que a luta, é maior que o sofrimento, que a dificuldade. Os planos de Deus são maiores. Então não baixe a tua cabeça por nada. Não baixe a tua cabeça por nada, não baixe a tua cabeça para nada. Porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Assim manda a te dizer o Senhor. Não baixe a sua cabeça por nada. Erga a cabeça, se levanta, bata no peito e determine que você é mais que vencedora por meio daquele que te chamou e que fez promessa na tua vida. O apóstolo Paulo, ele disse, Romanos capítulo 8, versículo 31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no versículo 37 ele diz assim: porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedora. Você é vencedor. Segunda coisa que Deus manda dizer para você é que o Senhor, Ele é Deus que abre porta e que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Tem processo na tua vida, guerreira ou guerreiro, que tu passou e tu não entendeu. Tem processo na tua caminhada que tu viveu
e tu não entendeu. Que muitas das vezes a gente pergunta a Deus: Deus, por que a porta se fechou? Deus, por que deu errado? E Deus está dizendo: te importa que Deus fechou? Que Ele permitiu? Que Ele ocasionou para fechar? Porque Ele tinha portas maiores para abrir. Sabe aquela situação que a gente está em um lugar e a gente não quer sair? Com medo de sair dali e não conquistar nada maior? Sabe aquela situação? Tem gente que tem promessa de ser empreendedor. Tem gente que tem promessa de crescer na vida, de chegar longe. Mas às vezes fica com medo de tomar uma iniciativa. Fica com medo de sair de determinados setores no que diz respeito à profissão. Com medo de sair dali e perder. E dar errado. Tem gente que tem medo de sair de uma porta, porque acha que outras portas não vão se abrir. E Deus está dizendo: se eu fechei a porta, é porque eu sei que se você continuasse nessa porta, aquela porta grande e maior não se abriria na sua vida. E Deus está dizendo hoje: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E Deus, Ele vai se encarregar de abrir uma porta tão grande na tua vida que tu vai dizer assim: meu Deus do céu, que foi isso que aconteceu? Deus vai se encarregar de abrir uma porta tão grande na sua vida, que Deus vai dizer assim: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Tu vai ver e vai glorificar e vai dizer assim: valeu a pena cada processo, cada pancada, cada palavra, cada adversidade, cada luta, cada peleja, cada sofrimento, cada palavra contrária. Valeu a pena passar por tudo, enfrentar tudo, para conquistar o que Deus te prometeu. Então escute: o Senhor é aquele que vai se encarregar de abrir a porta para você. Eu vejo testemunhos sendo contados. Você vai ver um grande testemunho que você vai contar, que muitos vão olhar assim e vão dizer: verdadeiramente Deus está na vida dessa pessoa. Realmente Deus é com ele, Deus é com ela. Tem gente que vai engolir as palavras, vai reconhecer que estava errado ao teu respeito e ainda vai dizer assim: eu errei. Agora eu sei que Deus está com ela, porque o Senhor vai abrir a porta para você. Se prepare para o testemunho, porque o teu testemunho vai alcançar vidas, vai surpreender a muitos. Se eu fosse você, eu até deixava salva essa mensagem aí, porque você vai voltar aqui para agradecer. Você vai voltar aqui para agradecer a Deus, porque você vai testemunhar. Deixe salvo. Aqueles que estão me assistindo, quem puder, já clica no coraçãozinho, clica aqui também no joinha, para dar uma força, para fortalecer essa mensagem, porque essa mensagem foi preparada por Deus exclusivamente para você. Escute, se prepare para viver o testemunho de Deus, a bênção, o projeto, o milagre estabelecido por Deus para a tua casa, para a tua vida e para o teu lar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Terceira coisa que Deus manda dizer para você é: não faça mais nada, só descanse o teu coração. Não faça nada. Quem vai fazer a obra por você é Deus. Deus manda dizer assim: entregue nas mãos do Senhor. Pode dormir tranquila, pode descansar, porque a tua vida, a tua casa está na mão de Deus. Não faça nada, faça como o salmista disse no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa na mão de Deus, descansa no Senhor e veja Deus tratando, veja Deus trabalhando, veja Deus operando, entrando com providência no cenário, agindo na tua vida, entregando as bênçãos nas tuas mãos, fazendo você viver
uma bênção extraordinária da parte de Deus. Você vai ver Deus colocando na tua mão o milagre, fazendo por você aquilo que você não consegue fazer. Porque às vezes você luta, você corre atrás, você às vezes quebra a cara, desanima, se frustra, pensa que não tem jeito, pensa que não vai conseguir. E Deus está dizendo hoje para uma pessoa que chegou aqui: não é você quem vai fazer é Deus. Não é você quem vai vencer é Deus por você. Sabe qual é o teu trabalho? É confiar, esperar e descansar, porque tu vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Escute com muita atenção. O salmista já começa no Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como assim, pastor? Quem era Davi? Quem era Davi? O salmista que escreveu esse salmo. Davi era um jovem, um garoto, de aproximadamente ali seus 15 anos, escondido no meio do pasto, cuidando de algumas ovelhas da casa de seu pai. E enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, Davi tinha no coração um sentimento de adorar a Deus, de exaltar e de honrar ao Senhor com o seu coração. E a palavra do Senhor diz que o salmista Davi, ele vai escrever dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando ele fala nada faltará, ele não está falando apenas de dinheiro, de recurso humano, porque também faz parte. Ele está falando de proteção, de alegria. Ele está falando de perspectiva. Não vai faltar fé, não vai faltar ânimo, não vai faltar proteção, não vai faltar capacidade, não vai faltar autoridade, não vai faltar determinação, não vai faltar foco, não vai faltar visão, não vai faltar direcionamento, não vai faltar revelação, não vai faltar palavra, não vai faltar condições, porque Deus não vai deixar. O salmista fala: nada me faltará. Deus hoje está dizendo para você: eu, Senhor, te darei capacidade para que você tenha tudo o que Deus projetou para a tua vida. Porque Deus me mostra que Ele é aquele que vai suprir a necessidade. Quando Ele diz nada me faltará, Ele não está falando literalmente apenas de riqueza, no que diz respeito a dinheiro, questões financeiras, não. Ele está falando que Deus, Ele supre a necessidade para que você não sinta falta de nada. É isso que o salmista está dizendo. Em algumas palavras, algumas traduções, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não sentirei falta de nada. Porque é exatamente isso que Deus está dizendo. O Senhor é aquele que vai suprir a tua necessidade para que você não sinta falta de nada. Não sinta falta de amigos, de dinheiro. Não sinta falta de alegria, de fé, porque você vai ter de sobra. De nada você vai ter falta. Você não vai sentir falta daquilo que você já tem, daquilo que Deus vai fazer você viver, daquilo que Deus vai fazer você experimentar, porque o Senhor, Ele vai garantir que tudo esteja no seu devido lugar na sua vida. A paz, a alegria, a tranquilidade que você precisa. O salmista diz, verso 2, ele prossegue na palavra dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pela vereda de justiça, refrigera minha alma e leva-me para junto das águas de descanso. São 4
características que o salmista apresenta aqui. Depois de dizer que Deus era pastor e que ele não tinha falta de nada, ele apresenta 4 características que Deus faz com que a gente se sinta na presença dele. Porque o Senhor manda dizer assim: você vai sentir essas 4 coisas na tua vida. Um descanso como se você estivesse num pasto verdejante. Sabe o que o salmista está expressando? Só quem chegou em um campo gramado, com aquela grama, com aquele verde, e se deitou em cima, olhou para o céu, viu as nuvens, os pássaros voando, aquele clima, o vento passando, batendo no teu rosto, você ali deitado, experimentando daquela brisa, daquele ambiente verde, o céu azul, sabe, a tranquilidade. Aí ele diz: ele me faz repousar em verdes pastos, em um ambiente de tranquilidade. Aí ele diz assim: ele me faz andar por um caminho de justiça. Sabe o que Deus está dizendo? O caminho que Deus preparou para você é um caminho que sempre vai fazer com que você permaneça justificado por Deus. No caminho que Deus te colocou, ele manda dizer assim: as palavras de injustiça, as acusações, os enganos do mundo não te alcançarão, não dominarão, não farão com que você viva frustrado, desanimado e se sinta injustiçado. Deus te colocará num caminho de justiça. Lembra que eu falei que Deus é aquele que justifica? O salmista disse no Salmo 37: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe quem é o justo? O justo não é perfeito. O justo não é o santo, não é. O justo não é aquele que faz tudo certo, que é o perfeitinho, que é o santo da vida, não. O justo é aquele que foi injustiçado, mas que foi justificado por Deus. Esse é o significado do justo. Justo é quem foi justificado por Deus. Justificado pelo quê? Pelas acusações, pelas injustiças da vida, pelos levantes do diabo, pelas circunstâncias adversas, pelas pancadas que a vida promove. O justo é aquele que passou por situações e foi pego por Deus e justificado. Deus está dizendo: eu nunca vi um justo desamparado, porque o Senhor é aquele que vai te amparar. E Deus está dizendo: eu vou te colocar por um caminho de justiça. É um caminho que Deus está dizendo: eu vou proteger você para nada tirar você do foco, do caminho que Deus trilhou. Isaías capítulo de número 40, verso de número 29, o profeta disse assim: Deus dá força ao cansado, Deus revigora a força aquele que não tem nenhum vigor. Porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê, pastor? Porque Deus, ele já te colocou em um verde pasto para você descansar. O Deus que te coloca em um verde pasto, Deus te coloca num caminho de justiça, dá força, revigora o vigor, vai fazer com que você suba, caminhe e corra nesse caminho, e nada vai te impedir, nada vai te alcançar. Até o salmista disse no Salmo 91 que o anjo do Senhor, ele não permitirá com que você tropece nas pedras do caminho. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou trazer alívio. Talvez você tenha estado cansado, sobrecarregado, mas o Senhor, ele é aquele que vai te fazer descansar em um verde pasto, vai te colocar de volta no caminho de justiça, vai tirar o peso, a sobrecarga, vai te aliviar, para você correr, para você avançar, para não cansar e para não se fadigar, porque tem vigor de Deus, tem força do Senhor deliberada para a sua vida.
Você vai correr, vai chegar alto, vai chegar longe. Na presença de Deus. Deus te chamou para avançar, para chegar longe, para viver o melhor dessa terra, para avançar e chegar na onde Deus, na onde Deus projetou para a tua vida, na onde Deus preparou. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me pelo caminho de justiça. O salmista diz: refrigera minha alma e leva-me para junto das águas de descanso. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Eu sei como se encontra a tua alma. Só Deus e você sabe como você se encontra por dentro. Só Deus e você sabe a forma como você está por dentro. Só Deus e você sabe a forma como você se encontra. Talvez quem olha para você hoje e julga você e diz: a vida dele é fácil, a vida dela é fácil porque ela anda rindo, ela anda com um sorriso no rosto, ela anda brincando para lá e para cá, ele anda sorrindo, rindo para lá e para cá, brincando. Quem vê o sorriso no teu rosto não sabe como está a tua alma. Não conhece você quando você está dentro do quarto, quando você está trancada, quando está trancado. Quem vê você dentro do teu quarto não sabe da tua luta, da tua situação, das tuas adversidades, não entende o teu processo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele sabe do processo. Deus, ele sabe da tua dor. Deus, ele sabe do teu sofrimento. E ele manda dizer para você hoje: eu sou aquele que vou trazer alívio para a tua alma. Ele disse: Deus refrigera a minha alma. Sabe o que é refrigerar a alma? É quando você está naquele calor do momento e você precisa de um alívio aqui dentro. Às vezes a alma está abatida. O salmista disse no Salmo de número 42: por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Deus está dizendo hoje: a tua alma pode estar conturbada, abatida, mas Deus vai refrigerar. Deus vai trazer paz para dentro de você, porque talvez você esteja um pouquinho preocupada. Deus vai trazer paz. Aí ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. Sabe o que é as águas de descanso? É aquelas águas que trazem, como é que eu posso dizer? Aquela comodidade, que tira aquele peso, aquele cansaço, aquela fadiga. Já viu aquela pessoa quando chega em casa de um dia de trabalho? Talvez seja assim com você. Já me confirma aqui do lado: pastor, é comigo, é desse jeito mesmo. Sabe aquele momento que a gente chega do trabalho cansado, suado, os pés doendo, cabeça dolorida, aquele peso no corpo. Aí você tira a bolsa das costas, deixa tudo de lado, tira o sapato dos pés, aí vai pro banheiro, liga o chuveiro, aí entra debaixo do chuveiro, aí começa a tomar aquele banho. E no momento que você está ali, aquela água caindo em cima de você, você começa a sentir aquele cansaço indo embora. Sai aquele peso, é como se saísse um peso de você. É como se as águas do banho que você tomou revigorasse a sua força, trouxesse ali um renovo para você. O salmista está dizendo isso: leva-me para junto das águas de descanso. Porque é como se você tivesse cansado, fadigado,
e chegasse até Deus dizendo assim: Deus, eu não tenho força, agora o que eu quero é só parar, o que eu quero é desistir. Deus está dizendo: eu vou derramar sobre você as águas de renovo sobre a tua vida, as águas de Deus, as águas do Espírito Santo que vão trazer renovo para você. É isso que o salmista está dizendo. É quando você está cansado, você já lutou, você já trabalhou demais, você já fez demais e a sua estrutura está sobrecarregada, mas tem uma água ali que Deus vai utilizar para derramar sobre você, para tirar o peso, o cansaço, a fadiga e trazer alívio para dentro de você. Aí ele diz no Salmo 23, ele diz no versículo de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque Deus está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe o que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Deus, ele é contigo até no meio do vale. Se você passar pelo vale, se você passar pelo deserto, pela ameaça, pela situação adversa, Deus vai estar do teu lado, porque Ele tem alívio para você, Ele tem descanso, Ele tem consolo para você. Deus está dizendo hoje, talvez tudo que você precisa é de uma palavra amiga, é de alguém para dizer assim: eu estou do teu lado, eu estou com você, eu não largo você, pode contar comigo. E Deus está dizendo: ei, no meio do vale, quando você pensar que vai morrer, você tem um Deus com a vara, com o cajado na mão, para garantir a tua proteção, para te fazer se sentir segura. Se sentir seguro, o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe o que ele quis dizer? O pastor, na antiguidade, antigamente o pastor de ovelhas, ele utilizava um cajado. Era a sua ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho do pastor era um cajado, era um monumento feito de madeira, que em uma ponta desse monumento de madeira existia uma curvatura, como se fosse uma interrogação. E na outra ponta desse cajado existia uma ponta bem fina que ele chamava de vara. E esse monumento, essa ferramenta do pastor, ela tinha duas funções. A parte de cima servia para puxar no pescoço da ovelha, e a parte de baixo, que era a parte fina, que era a parte da vara do cajado, servia para cutucar, às vezes para disciplinar, às vezes para orientar a ovelha. Mas tem um porém: existia uma função que era primordial e não poderia faltar na mão de um pastor, que era uma arma para tanger, espantar e acuar os animais. Quando chegava o lobo, o pastor pegava o cajado e ia lá, atacava no lobo, o lobo ia embora. Se viesse um urso, um leão, qualquer animal, besta fera do campo, o pastor ia lá com o cajado, tacava na cabeça do animal e jogava ele embora, espantava. O animal não tinha vez, porque o cajado, a vara, era ferramenta de proteção. O salmista está dizendo: eu tenho um pastor que tem nas suas mãos algo que me traz consolo, alegria, segurança, porque eu sei que ele está do meu lado, ainda que eu faça como se eu vou me afastar do rebanho, mas ele me puxa pelo pescoço. Ainda que eu erre o caminho, entre num caminho ou para a direita ou para a esquerda, o Senhor é aquele que com a vara diz: epa, não é por aí não, ei, o caminho é esse, e vai me cutucando até eu me alinhar no caminho que Ele projetou, e me protege das ameaças do lobo, do urso e do leão. Deus está dizendo hoje para você: o Senhor, Ele está te protegendo.
Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transbordará. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu estava lá, detrás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai, quem veio me procurar foi um dos meus irmãos. Dizer: o pai está te procurando, o profeta Samuel lá quer falar com você. Aí Davi vem, chega dentro da sua casa, tá os irmãos parados num canto da casa, a mãe e o pai parados do outro. De um canto tá a mesa com um banquete enorme, e na frente, perto da sala, tá lá Samuel, olhando para Davi, dizendo: Deus me mandou vir aqui ungir você rei. Aí o profeta coloca ele no centro da casa, pega um chifre, que é uma botija de azeite, derrama em cima da cabeça dele, e o cálice transborda o azeite por cima da cabeça de Samuel, de Davi, melhor dizendo. Diante dos seus irmãos, ele diz: prepara-me uma mesa perante os meus adversários. Porque quem eram os adversários de Samuel, de Davi? Eram os irmãos. Aí ele diz: unja minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele está retratando o cenário que ele viveu diante de todos que foram aqueles que injustiçaram Davi, maltrataram, menosprezaram e destrataram ele. Trataram ele de forma insignificante, mas ele está dizendo ali: Deus é aquele que prepara o banquete, que unge a cabeça. Deus está dizendo hoje para você: eu vou te honrar diante daqueles que negaram você, diante daqueles que duvidaram, diante daqueles que rejeitaram, diante daqueles que não deram nada por você. Deus vai te honrar. O Senhor é aquele que vai fazer com que a bondade dele esteja sobre a tua vida. Então hoje, Deus manda dizer: se prepare, porque Deus vai abençoar a tua família, Deus vai honrar a tua vida financeira, Deus vai abrir porta e Deus vai curar. O Senhor é aquele que vai curar você e vai trazer cura para a tua casa. Agora eu quero estar orando junto com você. Você vai fazer o seguinte agora, em nome do Senhor Jesus: pegue o seu copo com água. Tá com um copinho aí? Deixou ele separado? Pastor, não peguei o copo não. Ainda pegue o copo, encha ele com água. Nós vamos consagrar a água, e através da água consagrada eu vou estar profetizando. Vou estar profetizando sobre esta água, porque eu creio que a partir do momento que você beber desta água, essa água vai entrar com a unção de Deus dentro de você e vai curar. Se tiver ferida, dor, hemorragia, nódulo, caroço, se tiver aí mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor de cabeça, se você estiver passando mal, se você estiver com algum problema interior, eu creio que através da água você vai tomar, vai ser curado e vai contar o seu testemunho. Então pega a sua água que nós vamos orar agora e vamos consagrar a água. Tá com a água na mão? Feche os olhos e ora junto comigo agora. Pai, nós te apresentamos esta água em nome do Senhor Jesus e cremos, Senhor, que essa água é uma, como é que eu posso dizer assim, uma ferramenta, é uma representação da tua unção, porque a água na Bíblia representa o Espírito, representa a vida do Espírito de Deus na nossa vida. Então Deus, nesse ato profético, nesse símbolo que nós iremos fazer, eu quero te apresentar esta água que está em minhas mãos e a água que está na mão dessa mulher, desse homem. Que o Senhor possa tocar nessa água agora, introduzir a unção do teu Espírito, para que quando essa pessoa beber, ela possa sentir-se alívio, cura e renovo. Em nome de Jesus, assim eu oro e profetizo. Beba da água em nome de Jesus. Pode beber. Bebeu da água? Só quem bebeu da água agora, fecha os olhos. Eu vou estar aqui fazendo mais uma ministração profética. Pai, esse homem, essa mulher, Senhor, fez esse ato profético junto comigo. Não foi para perder tempo, porque precisa ter fé, Senhor, para fazer este ato, para crer, Senhor, num momento desse. Eu uno a minha fé com esta pessoa, que a partir desse momento agora, a água que essa pessoa tomou, ela está circulando no organismo, está passando pelo interior, Senhor, dessa pessoa.
E essa água faz parte do organismo desta pessoa agora, Senhor. Então que essa água que foi introduzida no organismo desta pessoa, Senhor, agora faça parte, Senhor, das correntes sanguíneas. Que entre junto com a tua unção, Senhor, e que esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, sinta agora o Senhor por dentro dela. Com a tua graça, com a tua unção, curando, renovando de todo mal-estar, fraqueza, enjoo, tontura, caroço, nódulo, enfermidade, processo, até depressão, ansiedade. Eu creio que o Senhor vai tratar e vai curar. Em o nome do Senhor Jesus. Escute. Quem já deixou o nome, coloca o nome e pedido de oração que eu vou agora completar. Orar e fazer uma ministração sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, sobre os pedidos que colocaram aqui. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu entrego agora nesse momento cada pedido de oração, Senhor. Cada servo teu, cada serva tua. Recebe cada petição, cada comentário, cada pessoa que comentou, que colocou o seu pedido, que fez o seu comentário, apresentou o seu propósito, o seu desejo, o seu sonho, o seu plano. Que o Senhor possa agir, atuar, Senhor. Entrar com providência nessa casa, nessa vida, fazer o teu milagre, fazer o teu querer, ir de encontro a esta pessoa, a este homem, para que essa pessoa, esse teu servo e essa tua serva possa viver o milagre, o projeto de Deus, em o nome do Senhor Jesus, papai. Eu entrego, Senhor, cada uma dessas vidas em tuas mãos, decretando o melhor de Deus para a vida deles. Abre porta, fortalece, traz prosperidade e cura, e o melhor de Deus para esta casa, em nome de Jesus. Receba com fé. Salve essa mensagem. Aqueles que puderem, já deixem um mimo, uma estrelinha, eu gostei demais, aquele joinha, um coraçãozinho, e deixe Deus tratar com o teu coração. Tem mais alguém que está precisando ouvir esse recado hoje? Mande para mais corações. Deixe Deus te usar para você alcançar outras vidas. Já fica com Deus. E me siga, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.